Eu terminei a aula anterior fazendo uma pergunta. Quem determina que você é um líder de operações especiais? Quais elementos? E a resposta é: quem determina é a proatividade do seu time, das pessoas que estão com você em alcançar o objetivo, em alcançar o sucesso na missão, qualquer que seja ela, independente das circunstâncias. E para isso, você tem que fazer a sua autoavaliação para ver se você está entregando algumas características, se você está aplicando algumas características que eu vou trazer aqui para vocês. Mas quem vai determinar é a proatividade do seu time. E um líder, e eu vou trazer aqui várias características, porque lembrando, enquanto eu criava o instituto e o método, eu ia escrevendo sobre a minha história no BOP, mas eu fui percebendo a importância da liderança na construção dos resultados e do legado que eu deixei enquanto passei por lá. Então, ao observar que eu só posso estar aqui hoje contando e dividindo com vocês lições que aprendi no livro que eu escrevi, ao perceber que eu chego aqui graças à habilidade de um líder, eu fui entender que habilidades eram essas, que características eram essas e como nós poderíamos verdadeiramente desenvolver. Porque uma das coisas que eu me perguntava enquanto escrevia o livro era o porquê alguns líderes me faziam morrer por ele, enquanto outros sequer me davam vontade de trabalhar. E não pense você que, mas no BOP tem isso? Sim, no BOP também temos líderes ruins. Eu não estou falando aqui do BOP, porque aonde existe o ser humano inserido, vão existir qualidades distintas, tá? Vão existir entregas distintas. E não tem nada a ver com a instituição, não tem nada a ver com o que o BOP faz, e sim com o ser humano por trás do seu ofício, por trás da liderança, tá bom? Então, é normal, não existe lugar nenhum no mundo onde vai existir a unanimidade. Então, essa era uma pergunta recorrente. O líder que verdadeiramente, me trouxe, né, me permitiu estar aqui. Eu falo sempre, eu gosto de dar honra a quem, porque, como o Wallace fala, a honra que eu respeito é a honra que eu atraio, e o líder que baliza muito do que eu estudo, do que eu aplico, é o sargento, na época, o sargento Roberto Silva. E eu vou trazer aqui as características que eu encontro nele, que são fundamentais a gente desenvolver para se tornar esse líder em operações especiais. Uma delas é você se cercar de pessoas eficientes e não de pessoas que estão ali para enaltecer o seu ego, bajular você. Porque mais importante do que para onde você está indo é quem está na patrulha com você. Ter as pessoas certas na sua patrulha é mais importante do que a direção para onde você está indo. Por quê? A direção tende a mudar num mundo que muda o tempo inteiro. Os objetivos tendem a mudar. E se você estiver com as pessoas certas, se você estiver liderando da maneira certa, elas vão aonde tiver que ir. Se você botar elas pelo motivo certo, elas podem dar a missão e elas vão cumprir essa missão. Beleza? Então, esse é um elemento que me ajuda a avaliar. E como eu vou ajudar vocês a avaliarem isso, né? Deixa eu trocar a sala aqui. Eu gosto muito. A gente criou uma metodologia de liderança, e dentro dessa metodologia de liderança a gente traz o triângulo invertido de Mark Riven, que eu já mostrei para vocês sobre princípios. Só que as analogias, elas vão servindo em outros lugares. E a gente desenvolveu o que a gente chama de primeiro pilar dessa liderança, que está também
em um triângulo invertido de autoavaliação. Ficou meio tortinho, mas segue o baile, porque aqui não é o desenho que importa. Esse triângulo invertido, ele é, e aí a gente dá a nossa visão, mas esse triângulo invertido, ele é o princípio da busca pelo perfeito equilíbrio entre dar e receber, tá? Não vou falar sobre isso agora, porque isso é tema de outra aula. Aqui a gente vai avaliar outras coisas. Só estou mostrando para vocês e trazendo o conhecimento. Esse triângulo invertido é isso. Até porque o líder ele se doa para seu time e recebe do seu time aquilo que ele precisa para gerar o resultado que o líder quer. Então, quando você está falando de ter uma empresa, você está dando para seus liderados as ferramentas e o ambiente que o seu time precisa para eles trazerem um resultado que você quer. Se você não entende isso, você está muito distante de ser um líder, um empresário, um empreendedor que verdadeiramente vai gerar sucesso. Porque é essa a tua função. Pô. Se tu decidiu construir uma empresa, se tu decidiu liderar, a tua função é dar para o seu time as condições. Não serão perfeitas? Não. Por isso que você dá ferramentas e o ambiente. E o ambiente é você o responsável por criar. Beleza? Então, vamos voltar aqui e vamos falar do seu primeiro elemento a ser avaliado. O seu primeiro elemento da sua avaliação, da sua autoavaliação, que eu quero que você comece a observar é o caráter percebido. A gente chama de caráter percebido, tá? O que é o caráter percebido do líder? Você que vai se avaliar. O que é caráter segundo a nossa visão aqui dentro do Instituto? E eu encontro definições parecidas no livro do All Blacks, que é Legado, onde fala de 15 lições dos All Blacks. Então, eu vou colocar aqui para vocês, ó, quais são como você vai avaliar o que a gente chama de caráter percebido, que é como as pessoas, o seu time está te percebendo. São 3 elementos de avaliação que o seu time vai ter por você. Primeiro, responsabilidade. O caráter é definido, o caráter percebido é definido pela responsabilidade que assumimos, pela contribuição que damos e pela evolução que demonstramos. Então, vou colocar aqui, ó, responsabilidade, habilidade, contribuição e evolução. Aí eu te pergunto, você se seguiria, você fosse líder de você, se você não assumisse responsabilidade? Ninguém, nenhum liderado, nenhum time quer seguir um líder que não assume responsabilidade. Você se seguiria ou você acredita que o teu time vai te seguir se você não contribuir para o seu time, para a evolução do seu time? O teu time vai te seguir, teus liderados vão te seguir. Se eles perceberem que você não evolui, não vai, pô. Não vai. Então, aqui é um convite para você. De 0 a 10. De 0 a 10. Vou botar aqui, ó, de 0 a 10. Qual é a tua nota para o seu nível de responsabilidade? Você está assumindo a responsabilidade pelas coisas ou você é o líder que está sempre apontando o dedo para os outros? Dá a sua nota aí. Coloca aqui embaixo para mim qual a nota que você dá. E eu vou disponibilizar aqui uma ferramenta para vocês, tá? Qual é a nota para contribuição? Dando ferramentas e criando um ambiente propício
para alcançar o resultado que o seu time tem que alcançar para entregar para você. E com relação à evolução de 0 a 10, está buscando evoluir? No ruim, você está buscando evoluir, que está aqui dentro da plataforma com a gente. Então, isso para mim já é algo que verdadeiramente demonstra que você está buscando evolução. Então, o primeiro ponto da sua avaliação é esse caráter, é o caráter percebido, tá? Que você precisa avaliar. Então, esses 3 elementos são fundamentais. Escreve aí embaixo para a gente abrir aí um bom debate sobre isso. O segundo ponto desse triângulo é a liderança baseada em princípios. Já construiu os princípios da sua liderança? Nós vamos bater e falar muito sobre ele. E outro é entender se você está aplicando na sua jornada os seus valores. Eu já falei, princípios são o quê? Princípios são regras que determinam a consequência do seu comportamento. E os valores? Valores são um conjunto de características que determinam a maneira como você se comporta e como você toma decisões. Tá? E nós vamos aprender aqui dentro desse curso quais são, né, fazer uma avaliação para entender quais são os nossos valores que permeiam a nossa tomada de decisão. E por que é importante saber isso? Porque olha que interessante, no BOP nós temos 400 homens com valores diferentes, porém seguindo os mesmos princípios. Por que os valores influenciam tanto? Porque se eu der uma missão para 10 pessoas diferentes, por elas terem valores diferentes, elas vão pensar na execução dessa missão de maneiras diferentes. Então, os princípios, eles ajudam a gente a fazer com que eles equalizem a tomada de decisão. Eles vão nos ajudar a criar os processos de tomada de decisão, porque as pessoas tendem a ser muito diferentes, e a gente vai falar muito sobre isso, porque crenças e valores determinam a nossa identidade, determina quem somos. Então, a gente vai chegar no momento onde a gente vai falar isso. Então, a primeira coisa que eu quero que você avalie é: você está assumindo responsabilidade? Você está contribuindo para o meio que você está inserindo, gerando valor? Você está demonstrando evolução? Beleza? Faz essa autoavaliação aqui, escreve aqui embaixo, faz pergunta e nós vamos para a próxima aula, onde a gente vai falar sobre princípios que a gente precisa adotar para que a gente se torne esse líder em operações especiais, segundo a visão do Instituto, segundo a minha segunda do Wallace. Beleza? E nós vamos fechar as lições, tanto do caráter, como a gente colocou aqui, dos princípios e dos valores, que é o que eu chamo do primeiro pilar do líder em operações especiais. Beleza? Então, faz essa autoavaliação. Eu vou colocar uma ferramenta aqui para vocês se autoavaliarem, com um gráfico para vocês preencherem. Mas eu sei que isso também de ferramenta, colocando aqui, muita gente vai falar, não tem como imprimir, isso pode ser um empecilho, então basta você dar a nota. Dê uma nota sincera, estou assumindo responsável, quase não assumo, 3. Contribuo médio, 5. Evolução eu estou bem, 7, legal. Deu as notas, tá? Deu as notas, porque na ferramenta que eu vou disponibilizar para vocês, vocês teriam que pintar o gráfico, porque a gente sabe que pintando o gráfico, isso ajuda você a perceber melhor. Mas eu sei que também isso vira desculpa. Então, a partir das notas que você deu, o que você precisa fazer para melhorar essas áreas? E aonde você tem que colocar mais energia, levando em consideração responsabilidade, contribuição e evolução, que você entende. E eu quero que você entenda o seguinte: às vezes você vai pegar a pior nota e vai achar que deve colocar ali, na responsabilidade, Freitas, dei uma nota muito baixa.
Então, acho que eu tenho que buscar a ter mais responsabilidade. Eu vou praticar mais isso. Mas, às vezes, o fato... E aí, aqui, né, eu coloquei uma nota para vocês, fingindo aqui que alguém respondeu. 7, mas, às vezes, você aumentando o nível da sua evolução para 8, 9, você literalmente entende e destrava coisas que vão trazer impacto direto na sua responsabilidade. Então, cuidado ao olhar para as notas baixas, que elas podem, na verdade, ser só uma autossabotagem, porque existem vários elementos que impedem vocês de assumirem mais responsabilidade. Existem crenças que impedem, sabotadores que impedem. E aí eu te convido mais uma vez, não sei se está liberado para vocês, mas se tiver, se você for membro próximo, você está aqui dentro da nossa plataforma e for um membro que tem acesso a todos os cursos, vai lá em Sabotadores, que eu tenho certeza que você vai encontrar respostas para motivos que não permitem que você contribua com o meio que você está inserido, que você evolua, que você verdadeiramente não assumir responsabilidade. Beleza? Então, faz essa avaliação, coloca aqui embaixo para mim e me diz aqui embaixo qual é a sua próxima ação, o que você vai buscar para que você verdadeiramente melhore os seus índices do seu caráter percebido. Beleza? Então, vamos embora e vamos para a próxima aula. Avança!